Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Hoje é o dia 16 de agosto de 2023, uma quarta-feira. Hoje é o quinto ritual de agosto, o ritual 61 de 2023, o ritual 211 do Instituto das Virtudes da Ayahuasca e do Sol. Eu quero começar agradecendo aos guardiões dos homens, ao Renan Estevam, Kleber Minielo, às guardiãs das mulheres, Josiane dos Santos, Larissa Piasek. Então hoje nós estávamos em 20 participantes. Então quero agradecer a cada um, né? Ao Edson Ruotulo, ao Cleverson Fernando, ao Marcelo Ceribelli, ao Adriano Donadon, ao Maicon Júlio, ao Mário Breda, ao Charles Aparecido e a mim, né, José Carlos Alves, mestre do ritual. E a Vanessa Breda, a Andressa Algaier, que está ali gravando, né, ao vivo no Instagram, a Elisângela Damas, a Jennifer Jaqueline, Renata Bá, parente do Sebastião Bá, né? Tem sangue do grande músico. Olha a honra que nós estamos tendo aqui, hein? Emanuele Mansano, Jéssica Gabriele, Cristiane Colombo. Então eu fico muito agradecido, né, a todos vocês por estarem aqui nesse dia, né, uma hora dessa, né, já está passando meia-noite. Então o ritual ele tem que demorar em média de 4 a 5 horas, né, conforme a resolução federal que liberou a ayahuasca em rituais religiosos. Então, as instituições que servem a ayahuasca têm que ser registradas em cartório, né? Tem que ter uma diretoria, tem todo um procedimento que o cartório exige para fazer o registro como uma pessoa jurídica. Então, nós conseguimos cumprir toda essa formalidade. Então, a nossa instituição é uma organização religiosa que nasceu, né? Tem um registro de nascimento no cartório de registros de títulos e documentos. Então hoje eu quero falar do jejum. Faz um bom tempo que eu não falo do jejum, mas hoje eu vou falar da organização como nós estamos fazendo aqui no Instituto. Então agora, esse final de semana, no dia 18, 19 e 20 de agosto de 2023, nós vamos fazer o sétimo jejum de 3 dias com a ayahuasca, né? Então, olha a grandiosidade, olha onde nós já estamos no sétimo, né? E nós fazemos esse jejum, nós fazemos 4 por ano, esse jejum de 3 dias, né? Então, em novembro, nós vamos ter o oitavo, que é o jejum de todos os santos, dentro deste ano. Então, qual a importância desse jejum de 3 dias? Eu já falei outro dia, né? O jejum de 24 horas, você paga, você negocia karmas pequenos. No jejum de 3 dias, você negocia karmas médios. E no jejum de 7 dias, você negocia karmas grandes, como a morte, né? Morte física. Então, no jejum de 3 dias, nós experimentamos, né, uma demonstração do que é um jejum prolongado, um jejum grande, né? Tamanha a importância, né, do sacro ofício que você faz. Então, à medida que você se sacrifica, você adquire créditos, moedas divinas, moedas cósmicas, né? E nós temos no Instituto, além do jejum de 3 dias, né, que são 4 por ano, nós temos toda semana o jejum de 24 horas, de segunda para terça-feira. E nesta segunda agora, foi o jejum número 566, que eu estou contando desde 2013. Então estamos chegando nos 600 jejum de 24 horas, ou seja, quase 600 dias sem comer em 10 anos, né? Ou seja, 2 anos. Em 10 anos, 2 anos sem comer, né?
E beber também, isso mesmo. Então, nós temos o jejum de 24 horas toda semana, o jejum de 3 dias, né? A cada 3 meses, em média. E nós temos o jejum de 21 dias, né? Que, pelo que tudo indica, está caminhando para acontecer em janeiro aqui no Instituto, né? Então, aí nós vamos fechar o ciclo dos jejuns, né? Então, jejum toda semana de 24 horas, jejum de 3 dias a cada 3 meses e o jejum de 7 dias. 7 dias para quem já fez, né? Porque quem não fez ainda, então são 21 dias. 7 dias sem comer e sem beber, 7 dias bebendo suco, né? Com a diluição de 25% de fruta, 75% de água, e depois mais 7 dias bebendo suco, né, de fruta, diluído 50% fruta e 50% água natural, ou de coco, né? Então esse é o ciclo dos jejuns. E, então nós precisamos fechar esse ciclo, né? Esse, esse formato aí. Então daí todos estão convidados, né, a participar do jejum de 3 dias, que vai ter agora esse final de semana, e do jejum de novembro, jejum de todos os santos. E o jejum de 21 dias, né, para quem vai fazer a primeira vez. Então, fazendo esse ciclo, né, você está se preparando automaticamente, né, para o jejum de 7 dias. E nós temos também, né, este ano ainda, o feitio, né, que vai ser dia 12, 13, 14 e 15 de outubro. Nesse feitio nós vamos abrir para todos, né, quiser conhecer, o pessoal de outras instituição ayahuasqueira, ou pessoas que não bebem ayahuasca, quer conhecer, né? Então vai estar aberto no dia 12 e 13. Aí no dia 14 e 15 aí é fechado, aí só para o pessoal do Instituto, né? Que tem uma participação no Instituto. Então vai ser nesse formato aí. E o que, que é o feitio? É a gente fazer o chá, né? Que está aqui, ó, a chacrona e o mariri, né? A gente cozinha, faz o cozimento dessas duas plantas. O mariri é um cipó, né? A chacrona é um arbusto, que é prima do café, da café, né? A gente fala, eu falo da café porque o elemental do café é uma moça, né? É feminino, né? Então a gente sempre falou café, né? Então sempre fica a impressão que é masculino, mas não é, é feminino. Quando eu era criança eu via aquelas mocinhas lindas, vestidas de branco, parecendo umas noivinhas no meio dos cafezais. E eu não, era criança e não entendia o que estava acontecendo, né? O que era, o que estava acontecendo. Aí hoje eu sei que são os espíritos, né, dos pés de café. Né? E a chacrona é prima. Então, a chacrona lá no seu palácio, na sua corte, tem várias plantas, né? Como a rosa. A rosa é uma das princesas que está junto, né? Sempre junto com ela. O próprio a café, né? Que é prima dela, tá, faz parte da corte. E muitas flores que a gente vê, né? Por aí. O elemental, né? Está lá. Então, por isso que é importante participar de um feitio, quando você vê a união de um casal. É um casal, né? O mariri representa o masculino e a chacrona o feminino. Então é a união de dois polos. Então é importante participar e conhecer, né? Quem bebe ayahuasca e quem não bebe, né? Para saber como é. E tem todo um mistério envolvido no feitio. Muita gente já pegou essas duas plantas e cozinhou e não aconteceu nada. Então tem toda uma magia e um mistério, né? Um respeito que tem que ter, uma autorização para fazer essa união dos dois, né? Então é isso, pessoal. Agora é muito importante entender a sequência do jejum para vocês que estão aqui, né? Para quem está em casa, quem vai ouvir. Então fazer toda semana o jejum de 24 horas. Quem não participou do jejum de 3 dias participar e se programar para o jejum maior, de 7 dias. E com isso você vai adquirir créditos, para poder negociar os seus karmas, mudar o seu destino.
Então o destino ele está traçado matematicamente. Se você não fizer nada para mudar, então ele vai acontecer, né? Agora você pode alterar o seu destino. Então muita gente tem piorado, conseguido piorar o seu destino. E outros, poucos, né, muito pouco, têm conseguido melhorar. E para melhorar você tem que ter moedas cósmicas para negociar, para oferecer. E o jejum, né, conforme eu falei aqui a sequência, é uma das oportunidades que você tem para negociar, tá certo? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei. Tem alguma pergunta? Como que é o jejum de 21 dias? Ao jejum de 21 dias, ele trouxe, quem trouxe para nós foi Yasmurin, que é uma australiana que escreveu o livro Viver de Luz, e nesse livro ela ensina como fazer o jejum de 21 dias. Então, o propósito desse jejum é muito grande. Então, a gente pode negociar até a morte física. Você fazendo esse jejum e você estava perto para desencarnar, então você consegue no tribunal, né, crédito suficiente para negociar a tua morte e ganhar um tempo. Tá? Dependendo do amor que você coloca no jejum, se você colocar uma intensidade grande, o seu coração ali, você negocia acima de 10 anos a mais, né? Que você vai ter uma sobrevida, né? E aí no final dos 10 anos, quando tiver para vencer, faz outro jejum de 7 dias. E assim vai. Logicamente que nesse período você não pode abusar, né? Porque de repente você começa a cometer crimes, principalmente crimes sexuais, então aí fica difícil, né? Aí diminui esse tempo, naturalmente. Porque o sexo é o que mais ganha moedas cósmicas, para quem respeita, né? Tem todo um cuidado ali com a sexualidade. E é também o que mais perde moedas, né? Se tiver o abuso, né? O abuso sexual. Né? Então, mais alguma pergunta? Mestre, eu tenho uma pergunta Sim. sobre o feitio. É, no caso, qual que é a consequência da gente não respeitar as questões das leis físicas e espirituais para ser feito um trabalho da ayahuasca, né? Sobre legalização, sobre espiritualização, qual que é a consequência da espiritualidade e que vem para o físico? Então, essa pergunta do Renan Esteve é muito importante. Eu tenho dito ultimamente, falado muito sobre isso. Então, se você quer fazer um trabalho espiritual para a luz, então você tem que seguir as leis dos homens e a lei divina. Então, para servir a ayahuasca, tem uma resolução federal, né, do CONAD, que regulariza, regulamenta como deve ser feito, dentro da lei, né? E para isso você tem que constituir uma diretoria, tem que fazer uma ata de fundação da instituição, tem que fazer um estatuto onde prevê toda a organização da instituição, encaminhar para o cartório de registro de títulos e documentos, e lá eles vão verificar e devolvem para você fazer a correção. Nós ficamos mais de um ano fazendo o nosso. Eu agradeço até a Isabela Augusta, né, por ela é advogada nossa, que fez todo esse trabalho. Mas foi muitas, muitas reuniões e muitas idas e vindas para o cartório. É muito burocrático. Você tem que colocar os capítulos, tudo dentro da lei. Então, a instituição, para ela funcionar no Brasil legalmente, ela tem que fazer esse processo, como nós fizemos. Né? E aí depois tem a outra parte, que é a parte espiritual. Você tem que ter uma ligação com as forças da luz para fazer esse trabalho, se for da luz. Né? Aqui no Instituto, nós ficamos o ano 2021, praticamente o ano inteiro, sendo constituído o Instituto no mundo espiritual. Né? Ele foi sendo construído ao longo do ano. Então, no início do ano passado, nós recebemos a informação que ele estava constituído lá no mundo espiritual. Então, nós temos uma ligação direta com o instituto que está lá no mundo espiritual. Né? Quando a gente começa o ritual aqui, começa lá também. Né? E quem dirige lá é o meu Pai Divino, que está lá. Quando a gente termina aqui, termina lá também. Agora, quem participa aqui, quem participa lá, né?
Então, como é no mundo espiritual na parte da luz, então quem participa são seres que habitam nos mundos de luz, os céus, ou dimensões superiores. Então não é assim como muitos pensam, né, que beber ayahuasca, abrir um ritual religioso, é igual um piquenique, é igual um churrasquinho que convida os amigos para se reunir. Não é. Você tem que estar amparado legalmente pela lei dos homens e pela lei divina, né? Então não é brincadeira não. Eu tenho dito isso aí ao longo dos dias. Então eu quero agradecer, né, a todos vocês, né, por ter vindo aqui hoje, né, por estar aqui nesse local, né. Então é um momento muito importante esse que nós vivemos aqui, né. Eu acredito que todos tiveram as suas experiências, tiveram passaram pelo seu processo de cura, né, física, psicológica, espiritual, conforme foi os relatos aqui de cada um, né. Então eu quero agradecer a todos vocês. Gratidão, força e luz. Força e luz! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Viva Cristo. Viva Cristo!